Olá, é um prazer, estamos de volta com mais um Anete Responde. A pergunta de hoje é: por que a maioria das pessoas tem medo de mudanças? Você que fez essa pergunta não está sozinho. Eu acho que é uma crença generalizada que o ser humano tem medo de mudanças. Vamos tentar uma outra forma de ver. Você tem uma criança pequena e dá a ela um determinado brinquedo. Quanto tempo ela leva para enjoar do brinquedo e querer um diferente? E aí você começa a trocar a forma do brinquedo, outro tipo de brinquedo. O ser humano gosta de mudança. Uma outra coisa, como podemos fazer para sermos criativos? Eu digo, o ser humano nasce criativo, faz parte da nossa estrutura evolucionária. A nossa sobrevivência dependia de sermos capazes de nos adaptar a mudanças significativas. Tanto que uma série de espécies animais entraram em extinção e o homem tem superado ambientes hostis a cada passo. Quando algo fica muito difícil, ele desenvolve uma instrumentação para superar a dificuldade. Então, normalmente, quando uma espécie tem um ambiente totalmente hostil, ela entra em extinção. O homem altera o seu ambiente hostil para se tornar mais acessível. Ou seja, se nós tivéssemos tanto medo de mudança como as pessoas acreditam, nossa espécie teria desaparecido na primeira era glacial. Nós conseguimos superar, nós mudamos, nós criamos e a cada dia que passa, a tecnologia aumenta. Coisas comuns, sob um determinado olhar, se tornam coisas extraordinárias. Então, não é possível que essa humanidade... Porque, veja bem, não foi uma única pessoa que criou as coisas. Pense nas várias regiões isoladas. Desde as primeiras formas de instrumentação, que é a pedra, ferramentas de pedra, algumas vezes é muito difícil entender, por exemplo, como os romanos conseguiram fazer o que fizeram. Como eles desenvolveram aquilo? Porque hoje você tem computador, você pode consultar a internet, mas naquela época, como é que eles desenvolveram essas coisas? Então, não, nós não temos medo de mudança. Porém, nós podemos ser condicionados a qualquer coisa. Por exemplo, como é que uma criança perde a curiosidade ou a criatividade? Vou dar um exemplo bem simples. Criatividade é você pegar objetos de uso normal e dar usos diferentes a ele. Isso é a capacidade de usar de maneiras alteradas. E, inclusive, é um teste para você ver o nível de flexibilidade. Mas uma criança curiosa dá muito trabalho. Então, se cada vez que ela perguntar, ela receber uma agressão, cada vez que ela externar essa tentativa, ela for podada, uma outra coisa que a criança quer muito é ser aceita, é afeto. E ela vai notar que ser aceita e receber afeto está condicionado a não manifestar a sua curiosidade. Cala a boca, não enche, não aborrece. Seja um bom menino. O que é um bom menino? Alguém que não pergunta nada. Ele vai aprender rapidamente que perguntar é algo socialmente não aceitável. E ele vai crescer. E ele vai crescer condicionado de que ser curioso não é socialmente aceitável. E aí, num determinado momento, você vai esperar que ele tome a iniciativa. Isso não vai acontecer. E você não tem iniciativa. Não é isso. Porque a iniciativa depende da curiosidade. Depende de você questionar. O que eu devo fazer? O que vamos fazer agora? Mas se você foi condicionado desde a infância a não manifestar a sua curiosidade, junto com ela, a iniciativa desaparece. Com a criatividade é algo semelhante. A criança está na escola e alguém propõe, vamos desenhar uma árvore. E ele resolve desenhar uma árvore com uma folha de cada cor. E no momento em que uma professora qualquer chega, fulaninho, você já viu uma árvore assim? Não existe árvore é assim, assim, assim. Mas a forma diz que o seu desenho não é aceitável. E o fulaninho aprende, mas aí é natural a criança experimentar, ela gosta de outras cores. Vamos desenhar uma flor. E ela pega uma cor azul linda que ela gostou e... Fulaninho, você já viu alguma flor desse jeito? Flor é assim, assim, assim.
E fulaninho, depois de algumas outras experiências mal-sucedidas, ele descobre que ser criativo, principalmente com pintura, com lápis de cor, não é socialmente aceitável. E outras tentativas de sair da norma estabelecida geraram essa mesma agressão. Olha só, a criança é muito sensível. Não estou dizendo que você bateu nela, mas só o fato de você manifestar o desgosto, quando ela quer agradar, e um desenho serve justamente para isso, ela aprende que ser criativo não é socialmente aceitável. E ela vai crescer e ela vai esperar que você dê soluções aos acontecimentos. Ela vai ser, como criança, muito fácil de lidar. Ela fica quieta onde você manda ficar, ela faz aquilo que você diz para fazer, não aborrece. O problema é que muitas coisas que você acha muito boas numa criança não são interessantes num filho que você quer que saia, arrume emprego, faça alguma coisa. Porque ele vai ficar sentado esperando que você arrume um emprego para ele. E você vai dizer, por que esse menino não tem iniciativa? Não. Porque essa criança aprendeu exatamente aquilo que você queria. Então você quer uma criança que não aborreça, que não quebre as coisas, que não mexa. Você quer que ela fique quieta, sentada, assistindo televisão. Agora você quer um homem que saia, procure um emprego, desenvolva uma empresa, fique multimilionário. Não funciona assim. Tudo tem que ser desenvolvido. Então o ser humano, ele naturalmente foi criado biologicamente para ser flexível, criativo. Ou seja, como é que você vai associar criatividade e iniciativa com medo de mudanças? Se ser criativo é justamente você mudar a forma comum de fazer as coisas. Então, não é assim que funciona. Quando é que surge o medo da mudança? Nós temos uma característica evolucionária, uma vantagem evolucionária. Nós não somos muito bons memorizadores, apesar de ser a base do nosso ensino, mas somos excelentes organizadores. Nós organizamos informação, nós combinamos. Com que objetivo? Facilitar o processo. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme de processamento, mas ele gasta energia. Se você tivesse que fazer isso todo o tempo, nós não poderíamos sustentar. Então ele cria alguns métodos, e um deles é padrões, para facilitar. Então, se você repete alguma coisa muitas vezes, isso cria um padrão. Então, para você não gastar tanta energia processando toda hora os acontecimentos, você torna esse um processo inconsciente. Mas não é o inconsciente de Freud, não, tá? É o inconsciente da amígdala. A amígdala é uma região do cérebro que controla padrões. Para que ela serve? Ela serve como medida de proteção. Às vezes, você precisa de uma reação tão rápida que o modo normal seria perigoso. Por exemplo, você está andando no lugar verde e você vê uma coisa vermelha. E aí você pensa, oh meu Deus, será que é uma cobra? Morreu. Nesse momento, não é interessante você analisar, pensar a respeito e decidir. É o momento de você tomar uma atitude muito rápida, porque uma cobra pode dar o bote em frações de segundo. E o tempo que você vai levar para pensar, será que é uma cobra? Morreu. Então, nesse momento, quando a amígdala nota um padrão alterado, por exemplo, andar verde, seguro. Você andou por esse caminho muitas vezes, é seguro, tem muitos predadores, então você reconhece um padrão de segurança. Quando alguma coisa sai do padrão, a amígdala assume o controle, não é para pensar, é para reagir. Reagir com o quê? Um choque de adrenalina e dá para trás, para você escapar do bote da cobra. Então, o que a gente chama de sequestro da amígdala. Peraí, o que ela sequestrou? E outra coisa, gente, pausa. Não é a amígdala da garganta, tá? Não tem nada a ver com garganta. Se você operar a garganta, não. Amígdala significa forma de amêndoa, tá? Essa coisa na garganta tem essa forma. Mas essa amígdala que eu tô falando fica no cérebro. É uma estrutura dentro do cérebro com forma de amêndoa. Amígdala. A amígdala, ela sequestra o quê? A sua inteligência, a sua capacidade de analisar, raciocinar. Ela não quer que você raciocine agora. Ela quer uma reação de fuga ou luta. Uma reação automática, rápida, eficiente. Com que objetivo? Escapar de algo potencialmente perigoso. Ah, mas e se não for perigoso? Não é melhor prevenir do que remediar? Se fosse uma cobra? Então,
A amígdala faz isso, é um mecanismo evolucionário para proteger você do perigo. E como é que ela sabe que é perigoso? Ela não sabe. A amígdala não raciocina. Não é nem um processo inconsciente. É um automatismo cerebral. E ele surge de que maneira? Reconhecendo padrões. A amígdala fica bem na entrada da sua memória. Então, todas as coisas que entram na sua memória passam por ela. Mas ela não raciocina nada. Ela só reconhece padrões. O que são padrões? É um conjunto de coisas. E como é que sabe que isso é um padrão? Porque elas são semelhantes. Então, você levanta toda manhã à mesma hora. Você faz o mesmo ritual. Exatamente o mesmo. Come a mesma coisa. Desce pelo mesmo caminho, pega o mesmo ônibus no mesmo horário, faz o mesmo caminho para chegar ao seu escritório, senta na mesma mesa e realiza a mesma rotina de trabalho há 10 anos. Pode ser que você não perceba, mas a amígdala assumiu o controle de todas as coisas que você fez até chegar lá, de tal maneira que você pode não ter nenhuma consciência de ter saído de casa, pegado o ônibus, feito tudo isso. Você faz isso totalmente em off. Ou seja, o seu consciente em nenhum momento foi acionado. Porém, se o ônibus atrasar, você pode ter uma reação de pânico. Como assim pânico? Alguma coisa quebrou uma rotina rígida, extremamente rígida, que se prolonga por 10 anos. A amígdala reconhece uma alteração brutal no seu padrão de comportamento. E o que ela faz? Joga uma carga de adrenalina bem forte. Então o ônibus atrasou e você tem uma reação de pânico. Você está no seu escritório fazendo trabalho e um novo chefe chega e vamos fazer as coisas diferentes. E a amígdala joga na sua corrente sanguínea uma quantidade violenta de adrenalina e você tem uma reação de pânico. Olha só, a proposta dele podia ser interessante, facilitaria seu trabalho, tornaria as coisas mais fáceis. Mas você não vai ver isso. Por que não? Eu sou uma pessoa inteligente. Sim, você é, mas não nesse momento. Porque você está sofrendo de um fenômeno neurológico chamado o sequestro da amígdala. Bom, está no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Muitas pessoas não leem porque dizem assim, se você não gostar de neurologia, pule essa parte. E muita gente pula. E é lá que fala do sequestro da amígdala, que é um componente orgânico de uma dificuldade enorme de lidar com mudanças. Mas não é mudança. É uma dificuldade enorme de lidar com alterações da rotina neurotizante. O que é uma rotina neurotizante? É uma rotina tão rígida e que se prolonga por tanto tempo que dá à sua vida total. Você entrega o controle para uma estrutura do cérebro que não raciocina, que reage automaticamente à quebra da rotina. Então, toda vez que essa rotina neurotizante for alterada por qualquer coisa, você vai ter uma reação de pânico. E essa reação de pânico, lembra, quando você está muito apavorado, você não consegue raciocinar. Por isso que o nome que deram é sequestro da amígdala. Ela está roubando sua inteligência. Na verdade, ela está roubando a atividade, ela está bloqueando a atividade do lobo frontal, que é aquele que toma decisões, em virtude de que você precisa de uma reação imediata e rápida. Então, na verdade, uma rotina neurotizante não deveria fazer parte da sua existência. Então, a amígdala deveria controlar determinadas estruturas, por exemplo, para proteger você do perigo, prestar atenção no ambiente, etc. Então, como é que eu faço? Para que você escape dessa reação, você precisa flexibilizar a amígdala. Às vezes, peraí, será que você está falando a verdade? Um teste simples, tá? Digamos que você é casada. De que lado da cama você dorme? Do direito ou esquerdo? Vamos fazer um teste bem simples para saber quem é que controla a sua vida, você ou a amígdala. Então, você vai fazer um teste simples. Troca o lado da cama. Querido, hoje vamos trocar o lado da cama, ou querida. Então, em vez de dormir do lado direito, tenta dormir do lado esquerdo. Ah, eu não consigo. Verdade? Por quê? Eu não consigo dormir.
Por que não consegue? Não sei. Aí como você intelectualmente sabe que é bobagem, você não entende. Na verdade, se você parar para analisar, todos os seus sintomas físicos é de alguém que está com medo. Mas peraí, medo de quê? De trocar o lado da cama? É absurdo, né? Mas você não consegue dormir porque você está incomodado, alguma coisa não está certa. Alguma coisa... E quanto mais forte a amígdala controlar você, pior será. Você não vai conseguir nem relaxar o suficiente para tentar. Você simplesmente não consegue dormir se trocar o lado da cama. Então me diga, quem controla a sua vida? Você ou a amígdala? E dependendo do nível de rotina, você já sabe. Só que, infelizmente, essas rotinas não ficam apenas em fatores físicos. Elas podem se estender também a rotinas emocionais. Você repete sempre um determinado padrão, qualquer alteração dele gera esse medo. E é um medo que você não sabe explicar, porque, na verdade, ele não chama medo, é pânico. Medo é uma coisa bem saudável. Isso não é. Então, normalmente, o ser humano não tem medo da mudança. Na verdade, se você pegar uma criança, vai notar que o ser humano gosta de mudança. O ser humano se entedia com facilidade. E o tédio é um mau conselheiro. Por quê? Porque significa que várias áreas nobres do seu cérebro não estão sendo utilizadas. E quando isso acontece, você sofre. E nem sabe por quê. É tipo um vazio, né? Uma sensação de inutilidade. A sensação de que você tem muitas áreas que você desenvolveu em milênios e agora simplesmente você as abandona para funcionar como se fosse um ser completamente irracional. Então, sim, essa sensação de vazio, de inutilidade. Quando nós utilizamos esse potencial que nascemos para utilizar, nós nos sentimos estimulados, poderosos, capazes, felizes. Você sabe o quê? Que tipo de atividade mais felicita o homem? Muitos acreditam piamente que é dinheiro, beleza e poder. Não. O que mais felicita o homem, o que mais satisfaz é aprender. Porque nós nascemos para isso. Eu tenho uma palestra inteira sobre esse assunto. Então, pode procurar aí um link qualquer. Então, não. Nós não nascemos com medo da mudança. Porém, muitos de nós, uma quantidade enorme de pessoas, estão sendo condicionados a dar o controle da sua vida à amígdala. Então, já falaram a você que rotinas neurotizantes fazem mal? Fazem. E uma delas é, quanto mais você entrar na rotina, mais vontade você tem de entrar e o que é pior, é muito difícil de sair. Porque até pensar sobre isso dá medo. Então tem gente, você gostaria, mas não pensa sobre isso. Por quê? Porque se pensar, dá medo. Então, toda mudança começa com um pensamento. Se você tem medo até de pensar, você não vai nem tentar. E se você nem tentar, nunca vai saber se é capaz. Esse é o problema. O problema não é a capacidade de mudar. Todos nós somos. O problema é pensar em fazer isso. Se você não consegue nem pensar em fazer isso, talvez a amígdala é que controle a sua vida e talvez você possa se beneficiar da flexibilização, do controle. Isso é possível? É. Então, procure uma fala minha sobre neuroplasticidade autodirigida ou, se você quiser ir direto à fonte, o trabalho de Jeffrey Schwartz sobre a flexibilização da amígdala. Leia o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, se você quiser se aprofundar no que isso significa, e você vai perceber que a mudança é algo maravilhoso. Principalmente quando essa mudança é para melhor. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.